mensagem número 10, Vencer o Mal. Baseada na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, onde ele diz: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Emmanuel comenta: comumente empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir, quase sempre, é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Então, essa mensagem, ela está resumida num dito popular, né, que diz que não se apaga o fogo jogando gasolina, né? Então, toda vez que se tenta combater o mal com o próprio mal, ou se combater a violência com a própria violência, o que nós acabamos gerando é um círculo infinito, né, de rancor, ressentimento, mágoa e mais ódio, né? Eu me lembro, essa mensagem ela me lembra uma fala do Lama Padma Santen, quando ele diz que, por exemplo, os problemas entre as nações hoje só vão acabar a hora em que alguém desistir de revidar, né? Porque o que a gente tem visto ao longo da história, né? Principalmente dessa história mais recente. Vamos pegar aquele episódio de 2011, se eu não me engano, acho que foi setembro de 2011, né? Que os terroristas derrubaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? Imediatamente os Estados Unidos respondeu mandando tropas para o Afeganistão, para o Iraque, enfim. Ele respondeu com força, né? com violência, né? com ataques, a um ataque que ele recebeu. E o que nós temos de lá para cá? Só um círculo onde esses atos vão se repetindo, né? Uma hora os americanos atacam os terroristas, outra hora os terroristas atacam os americanos. Isso só para citar um exemplo, né? Da mesma forma também a gente poderia pegar um outro exemplo, que é a forma como, por exemplo, aqui no nosso país, de um modo geral, na nossa cultura ocidental, a gente tem tentado combater o crime, né? Sempre usando também de violência, né? A gente vê, por exemplo, quando a polícia tortura, né? Ou quando, de alguma forma, ela passa a usar as mesmas armas que os criminosos, né? O que acaba acontecendo é o quê? É que você já não sabe mais quem é mocinho, quem é bandido, né? Vira todo mundo acaba se, vamos dizer assim, elameando
na maldade, na crueldade, né? E na violência. Então, essa mensagem de hoje, ela nos lembra que o princípio dos ensinamentos espirituais é exatamente o oposto do que o nosso imediatismo materialista fala, né? O nosso imediatismo materialista fala assim: os fins justificam os meios, né? Ou seja, a gente pode, por exemplo, esse dito, ele faz a gente acreditar que, por exemplo, nós podemos alcançar justiça usando como meio a injustiça, né? Ou que a gente pode alcançar o bem usando como meio o mal, ou que a gente pode alcançar a paz usando como meio a guerra, né? Mas todos esses exemplos históricos que a gente citou aqui, tantos outros que a gente pode lembrar, mostram exatamente o contrário. Mostram que os meios acabam determinando os fins. Se eu emprego violência, eu gero mais violência, né? A gente vê isso agora, eu dei o exemplo aqui da polícia, né? O que acontece? Os traficantes e os criminosos acabam reagindo com mais violência à violência policial, né? Os Estados Unidos, né, que abriu guerra contra o Oriente Médio, o que a gente vê? Todos aqueles fundamentalistas islâmicos aí aumentando a violência para rebater, né, a violência que sofreram. Então, a mensagem de hoje, cujo título é Vencer o Mal, ela nos chama atenção para isso. Não se pode vencer o mal com o mal, a gente só pode vencer o bem com o bem. A gente só pode vencer a impaciência com paciência. A gente só pode vencer a ganância com generosidade, né? Ou seja, é justamente quando a gente utiliza como meio para neutralizar o mal o seu oposto é que a gente consegue uma vitória sobre o mal, né? Porque no final das contas, se a gente pensar em termos mais elevados, nós vamos reparar que essa dualidade entre bem e mal nada mais é do que ainda uma limitação dessa nossa visão comum, dessa nossa visão ordinária, né? A gente já sabe, através dos ensinamentos espirituais, que para além da dualidade existe uma grande unidade, né? Que todos nós fazemos parte de um mesmo corpo que é o universo, né? E que a gente agredir a um outro ser, seja ele qual for, ser humano ou não humano, é como se a gente estivesse agredindo a nós mesmos, né? Eu gosto muito dessa metáfora que diz assim, que quando a gente agride a outro, é como se a nossa mão ficasse com raiva do nosso pé e desse uma martelada no pé. Mas ela faz parte desse mesmo corpo que vai sentir dor, né? Então, isso a gente não faz nunca, né? Porque a gente percebe, a gente consegue ter essa visão de que o nosso corpo é uma unidade, né? E que uma parte agredir a outra é como se ela estivesse agredindo a si mesma, né? Então, por exemplo, pegando o exemplo da mão de novo, né? Se a mão dá uma martelada na cabeça e com isso a gente causa lá um dano cerebral e o corpo morre, a mão morre junto, né? Só que a gente não consegue ter essa visão quando se trata dessas questões espirituais, dessa relação com o outro, com as outras pessoas, com os outros seres, né? Nós não conseguimos perceber que esses seres fazem parte de um mesmo conjunto e de um mesmo universo do qual nós também somos partes e que ao agredi-los, nós estamos agredindo a nós mesmos, né? Então é isso que essa mensagem vem nos lembrar. Sobretudo quando Paulo diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, né? Então o que a gente precisa guardar aqui é o exemplo máximo que Jesus deu, né? Onde ele jamais usou de violência contra aqueles que praticaram violência contra ele, né? Muito pelo contrário, aqueles que o estavam crucificando, ele rogou para eles, a Deus, o perdão, né? Perdoai-vos, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, da mesma forma, a mensagem ela vem nos convidar a que quando a gente se deparar com alguém ou algum ser praticando negatividades, que a gente saiba que, na verdade, essa prática do mal, ela não ela não faz parte da essência daquele ser, mas ela é apenas fruto do fato de ele ignorar as grandes verdades espirituais.
E aí seria interessante a gente lembrar a frase da Madame Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, quando ela diz que nós não devemos atacar nem combater o ignorante, nós devemos atacar e combater a ignorância que habita nele. Em outras palavras, não se combate a sombra com sombra, né? Quando a gente quer que um ambiente fique claro, a gente simplesmente acende a luz. Então é isso que a nossa mensagem está dizendo, né? Que quando a gente se deparar com atos sombrios, a gente entenda que eles só vão ser dissolvidos se nós acessarmos e manifestarmos diante dele a nossa luz interior.